Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola. Hoje no seu 12º episódio, estamos muito satisfeitos com a repercussão, com a acolhida de vocês nesse projeto que visa, acima de tudo, contar histórias do setor supermercadistas, atualizar as pessoas sobre o que acontece no setor e destacar pessoas e profissionais que têm uma trajetória de contribuição para todos nós nesse ramo fascinante que é o varejo do autosserviço. Sempre lembrando, né, e é importante isso, a gente vai aos poucos aprendendo, que é importante que vocês compartilhem o episódio, que vocês deem um like, se gostarem, obviamente, que vocês se inscrevam no canal. Nós já passamos de 100 inscritos, que não é nada no mundo virtual, mas para nós é muito importante. A partir do momento que vocês se inscrevem, vocês passam a receber os avisos dos novos episódios. Tá? Estamos muito satisfeitos, sempre contando com o apoio da Argas, que, aliás, realiza agora, dia 19 a 21 de agosto, a Convenção Gaúcha de Supermercados, na Fiergs, que pretende ser a maior Expo Argas já realizada até então. Tá? Não só a maior, como há uma qualidade muito grande dos palestrantes, dos temas escolhidos dentro da atualidade. A Argas vai apresentar a todos um projeto, um evento da melhor qualidade, tá? Com o nosso presidente Longo, sempre apoiando o podcast. O convidado de hoje, e continuo repetindo a ideia de que a gente está aumentando a régua, ou mantendo a régua lá em cima, que vai ficar difícil depois escolher convidados com tanta qualidade. Ele pertence a uma estirpe, alguns dirão que rara, hoje talvez nem tanto, porque o povo brasileiro é muito surpreendente, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta de tributação, de excesso de legislação, mas é uma estirpe, pelo menos valorizadíssima no meu conceito, né? Que é a estirpe dos empreendedores. As pessoas que conseguem transformar uma ideia numa realidade, empregar pessoas, fazer crescer a economia, né? Uma pessoa, um empresário hoje que enfrentou alguns dos maiores players, alguns dos maiores concorrentes, né? É um Guga do setor, ele foi lá e não sabia se era o Kaufmann ou quem era, e ele resolveu enfrentar, e hoje é uma grande realidade, um orgulho para todos nós. Eu estou falando do meu amigo Gilmar Borchardt, da Girando Sol. Quem não tem um produto da Girando Sol hoje na sua casa, me desafie aqui, mande uma mensagem, que, aliás, eu mando entregar depois. Gilmar, seja muito bem-vindo, cara. É muita alegria para mim te receber aqui nesse nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Desejo muito sucesso nessa tua jornada de podcast, além do grande profissional que você é. Já escreveu, relatou a história do varejo gaúcho através do seu livro, que é fantástico, porque às vezes na vida da gente, a gente às vezes não faz ideia do quanto um ser humano pode resgatar uma história e perenizar ela através de um livro, através de um podcast, né? Então, o prazer ele é todo meu, Fernando, estar aqui contigo, porque a tua história no varejo, que provavelmente é bem antes da minha, mas desde que eu conheço Argas Varejo, eu te conheço, né, Fernando? Então é muito incrível estar hoje aqui, a gente compartilhando um pouquinho, né, da história, do que a gente lembra. Que nem você me falou, Digimar, vai ser uma coisa natural, um bate-papo. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que isso que você está trazendo é uma coisa muito, muito legal, porque é um bate-papo que vai inspirar, ou vai acordar, ou vai deixar bons insights para as pessoas que na hora H vão ter seu tempo aí para... Duas observações. Primeiro, em relação ao livro, realmente é uma coisa que a gente, como é do nosso cotidiano, a gente acha que vai passando o tempo, e se não se coloca
num livro que daqui a 30, 40, 50 anos possa ser visto e um resgate, porque nós fomos contemporâneos, e tu disse que eu um pouquinho antes de ti, mas nós fomos contemporâneos dessa grande transformação que o varejo serviu, né? Nós vimos nascer o autosserviço, nós vimos nascer os supermercados praticamente, né? Da forma como eles hoje atuam. Então é muito legal essa questão do livro. E a outra questão é essa questão justamente de como eu me propus a colocar o Ponta de Gôndola. As pessoas às vezes me perguntam, o Gilmar chega 5 minutos antes, eu chego 2 minutos antes, a gente entra correndo aqui, eu não tenho nada escrito, eu tenho um papelzinho aqui que eu anotei 2, 3 coisas, ele tem o celular ali que apontou. E a ideia é justamente, eles não combinamos nada, não dissemos nada que nós vamos falar aqui, mas a ideia é trazer para vocês a nossa vivência, a nossa história, as coisas que aconteceram, de que forma essas pessoas estão fazendo a diferença no nosso mercado. O Gilmar, segundo consta, lá pelas tantas, estava sentado na varanda e resolveu fazer um amaciante de roupas lá em 1989, 90, ou não sei quando que ele... Eu acho que foi até antes de abrir a empresa. Como é que alguém acorda um dia e diz, vou fazer um amaciante de roupa? Como é que foi isso? A história é longa e bonita, até porque ela já tem agora, vai fazer no ano que vem, dia 1º de abril, 35 anos. Nós vamos ter que escrever um livro dos 35 anos. Por que não? Começou, eu trabalhava na indústria de calçados na época, eu vim da roça, em 81 nós saímos da roça, fomos trabalhar na indústria de calçado. Tu nasceu em Arroio do Meio também? Não, eu nasci em São Carlos, Santa Catarina, mas eu só nasci lá e os meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul, para Arroio do Meio, que é onde a gente tem a empresa lá. Então, em 1964, o pai se aventurou para São Carlos, Santa Catarina, estava oferecendo terras. E aí, por algumas circunstâncias de saúde dele, teve tétano na perna, e aí ele teve que voltar para o Rio Grande do Sul. E então, eu nasci lá, me criei, né? Hoje sou cidadão arroiomense, me propuseram o título, né? Porque minha vida foi mais em Arroio do Meio. Como é que é o gentílico de Arroio do Meio? Arroiomense? Arroiomense. Arroiomense. Isso. Então, a minha história começou lá e como a gente era filho de agricultores, somos 4 irmãos, né? E o pai tinha 7 ou 8 hectares de terra, sempre com dificuldade, seca, chuva demais, falta de dinheiro para investir na época. Se nós pegar aí 80, 78, 80... você conseguir fazer uma safra cheia que desse alguma graninha para os filhos poderem ir no baile, trocar a roupa, estava difícil. Aí, em 81, meu irmão mais velho disse, pai, isso aqui não é vida para nós. Isso é todo ano trabalhar, e tu não conseguir ver a cor do dinheiro, isso não é legal nem para o pai e para a mãe, nem para nós filhos. E aí ele disse... Isso existiu mesmo? Ele chegou e disse, pai, isso aqui não é para nós, em 81? Sim. Essas coisas emblemáticas na história de uma família, né? Sim, nós estávamos capinando no não milho. Acredita, me arrepio até. Sim, no milho. Eu me lembro hoje isso como uma coisa que mudou a nossa vida da água para o vinho. Aí ele disse, pai, isso aqui não... Aí o pai, na hora, pô, filho, mas vai abandonar nós? Não, eu disse, pai, eu vou procurar um emprego na cidade, que estava abrindo uma indústria de calçados lá. E aí eu já aproveitei o gancho e disse, Marcelino, se tiver um emprego para mim, eu também vou junto. Que idade tu tinha? Na época eu tinha 15 para 16 anos, não é mais ou menos isso, 81, eu nasci em 64. Enfim, 16, 17 anos. Isso, por aí. E não deu outra. Gilmar pode ter emprego para nós. E aí nós começamos a ver a cor do dinheiro todo mês, né? Todo mês caía aquele salário, né? Disse, olha só, pai. Né? E ali foi onde começou a parte industrial da minha vida, né? Me apaixonei literalmente pela indústria. Trabalhei até 1990 na indústria de calçados, passei por todos os setores, desde chão de fábrica, auxiliar de chefe, auxiliar de supervisor, até ser gerente, depois compra de couro, passei por todos até ser gerente geral de uma indústria. E em 89 se instalou uma crise muito grande no ramo calçadista aqui no Brasil, Vale dos Sinos, Vale do Taquari, que eram grandes polos do calçado. A empresa que eu trabalhava faliu, como tantas outras. Hoje o nosso Vale do Taquari
restou 2, 3 fábricas, né? E era um polo calçadista do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Tanto quanto... E era uma marca conhecida, assim, não? Não, era Calçados Borcher. Nós tínhamos, na época, uns 300 funcionários, uma fábrica que tinha lá, mas na região tinha, por exemplo, essa que eu comecei a trabalhar na Incomex, tinha mais de 1.500 funcionários, que era o Grupo Cartel, né? E assim foi. Então, eu passei nesses setores todos. Daí, em 89, 90, essa empresa faliu, como tantas outras. Aí vocês vejam o seguinte, né? Aí já começamos a ver a verve do empreendedor, que vai surgir agora daqui para frente. Quando uma empresa fecha, uma empresa calçadista, a pessoa tem 8, 10 anos de experiência no setor, chegou a gerente geral de uma fábrica. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai procurar outra fábrica. Ele vai, se não tiver ali, ele vai para Novo Hamburgo, São Leopoldo. Seria a tendência natural de muita gente que até hoje cumpre uma jornada de 30, 40 anos numa fábrica. E aí, em 89, a fábrica falha, em 90, e ele faz o quê? Aí eu vou passear na casa da minha mãe. E chego lá, ela fez um curso no Emater lá de como se faz amaciante caseiro. Olha que loucura. Eu e minha esposa entramos dentro de casa da mãe lá, a gente tinha um hábito, fim de semana, sentimos aquele cheiro, aquele perfume, e eu perguntei, mãe, o que a mãe está fazendo? Ela disse, eu aprendi a fazer ela é meio alamoada, né? Eu aprendi a fazer amaciante caseiro e está dando certo, né? Ela disse, está dando certo. Eu disse, mãe, mas então agora eu já sei o que eu vou fazer. Né? Sacou na hora. Vou montar uma indústria de amaciante de roupas. Daí ela brincou, mas eu quero ser sócia, então, né? Tipo, tamo junto, mãe. Né? Daí ela disse, não, estou brincando, filha. Se inspirou, ótimo. E como nesse período eu fazia compra de couros, então eu lidava com o pessoal que conhecia química, né? E aí me indicaram a Henkel, aqui no bairro Anchieta de Porto Alegre. Fui lá, conversei com o pessoal. Eles tinham matéria-prima, fórmula industrial, tudo. Então eu saí daquele pensamento do amaciante caseiro e comecei a fazer testes em cima de um amaciante industrial, que é o que as multinacionais tudo faziam, né? E graças a Deus... Mas não pegou um pouquinho da receita da mamãe ali, não? Está guardado hoje lá na minha fábrica. Quando nós completamos 30 anos, a mãe me entregou a fórmula, a panelinha, aquela receita, ela guardou tudo, a fórmula que estava escrita atrás de uma receita de um médico. O médico prescreveu uma receita e ela escreveu a fórmula dela lá, que era sabonete, glicerina, aroma de cheiro de rosas, eu acho que era uma fragrância que se comprava em farmácia, e aí derretia, misturava aquilo e mais um pigmento, o anil, na época tínhamos o anil, né? E é para dar aquela cor azul. O anil não existe mais. Pois é. Eu nunca mais vi. Era uma coisa da nossa infância, era mercúrio, cromo e anil. É isso aí. Então, e aí eu comecei a fazer as fórmulas. Vamos dizer assim, fui acolhido por uma pessoa incrível, que é o Teófilo, que eu nunca esqueço, que era o comercial dessa empresa. Ele disse, não, Gilmar, eu até te ajudo a fazer a fórmula, se tu quiser, eu vou lá na tua casa. Eu disse, pô, Teófilo, mas vocês são um gigante no mundo, tu vai vir lá na minha casa, em cima de um fogão a gás, me ajudar a fazer a fórmula? Sim, Gilmar, eu me proponho a fazer isso. Quando eu for para o Vale do Taquari, que ele tinha outros clientes, eles vendiam matéria-prima, cola, essas coisas, por calçadista ainda, que tinha, né? Aí eu aproveito e passo lá e te ensino. Daí eu disse, Teófilo, mas eu não tenho muito tempo, eu preciso começar, porque a fábrica que eu trabalhava quebrou, preciso ganhar um dinheirinho aí para sustentar a casa, né? Eu morava em Estrela, na época, na cidade de Estrela, e aí conversei com a minha sogra, e disse, sogra, a coisa não está difícil, minha esposa era muito doente, hoje eu sou viúvo, né? Ela faleceu na época, então foi 91, para mim, sempre eu digo, foi um ano assim, de muita tristeza e também de alegria, né? Tristeza porque ela pegou um câncer e com 29 anos faleceu. Então são as dores que aparecem na vida da gente, a gente tem que superar uma falência, uma doença e ainda lutar pelo... Eu gosto de contar, mas não pelo prazer de contar, mas é de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que, às vezes, quando as coisas ruins acontecem na vida, elas vêm de caminhão.
e tu tem que ter uma energia muito boa, andar com pessoas muito boas, para que te ajudem a levantar, para que tu... E eu sempre tive essas pessoas. O Teófilo foi uma dessas pessoas que me acolheu, me ajudou, veio várias vezes lá na empresa, até eu fazer o amaciante ideal. E esse amaciante eu fui fazendo teste na casa dos vizinhos lá, até ela dizer, Gilmar, agora ficou 10, pode começar a vender. Enquanto isso, eu disse, tu pode me ajudar a pagar a matéria-prima, coisa e tal. Então... Mas vamos lá, literalmente começou na cozinha, num fogão... Num fogão a gás. Misturando ali assim, algumas coisas. Tu vai criar uma fórmula... Fórmula, porque é que nem você fazer um bolo, uma coisa, você tem que botar os ingredientes certos, na hora certa, na temperatura certa. A medir... Medir mais disso, mais daquilo, viscosidade, a cor do produto, a quantidade de perfume. Por exemplo, um desafio que eu tive naquela época é que eu aquecia, eu fazia hoje a tecnologia mudou bastante, né? Mas na época eu fazia o amaciante a quente. E aí toda vez que eu botava a fragrância, evaporava. Então eu tinha um desafio muito grande. Aí eu comecei a botar um ventilador em cima para ele resfriar mais rápido, para poder botar o perfume e ele ficar preso no produto e se soltar quando a dona de casa, ou enfim, quem usasse, aí ele se liberasse. Isso foi assim um ponto... Só que isso também veio porque eu tinha uma visão industrial, eu sempre fui um cara muito dedicado, eu nunca perdi nenhuma oportunidade, até porque, por isso que em 10 anos eu logo assumi uma gerência, eu sempre fui muito determinado, eu sempre fui muito focado eu sempre estava do lado de quem podia me ajudar, mas não é através do favor, é através do trabalho, da conquista, da dedicação, né, do esforço, né? E às vezes nem pedir nada em troca. Eu digo às vezes no sentido assim, Gilmar, tu pode vir sábado de manhã aqui limpar o setor lá, eu disse, não tem problema nenhum. Estou indo lá, então eu nunca tive preguiça para fazer as coisas. Mas veja bem, Gilmar, é uma questão que a gente começa a entender, né? Foi um insight, né? Tua mãe estava fazendo, quantas mil pessoas passariam na frente de um amaciante? Mãe, que legal, faz aí. E naquele momento tu percebeu que podia fabricar aquilo e podia... Na hora. Antes tu não estava pensando em nada disso, nunca tinha passado pela tua cabeça. Nem sabia o que era amaciante de roupa. Não fazia nem ideia do que era isso, mas são os existe um ditado, né? O cavalo passou encilhado, eu vi, pulei em cima e fui, né? E aí tem algumas felicidades no meio, pessoas. Daí quando eu comecei a embalar, né, a vender para o varejo, né, foi daí em 91, ali em julho. Então, 1991, tu cria uma empresa para fazer isso? Isso. Vamos dizer assim, de fevereiro a abril, eu estava praticamente só fazendo testes, trabalhos e matéria, descobrindo fornecedores. Aí, ali por julho, eu fiz a primeira venda para um varejo lá, um comércio pequeno na nossa cidade, né? Que era o Meneghini, o mercado Meneghini, eu nunca me esqueço, porque ele disse, Mar, eu não tinha carro para... Eu tinha um Fiat Uno na época, que era ele disse, não, Mar, toda sexta-feira eu vou vir aqui te pegar, o que eu vender, eu vou vir aqui pegar. Daí tu me dá um descontozinho, coisa e tal. Reposição contínua. Então, são pessoas assim que aparecem na vida da gente e que querem e torcem, como hoje o varejo no Rio Grande do Sul, clientes hoje, mas a gente também faz por merecer, não que a gente não cometa erro, né, Fernando? A gente se dedica muito, a gente tenta estar sempre alinhado com o varejo, sempre tentando, inclusive hoje, contribuir com o varejo, porque o que abriu de loja nos últimos 4, 5 anos é uma coisa de louco, né? Então, muitas vezes a gente tem que... Claro que a gente está falando do passado, futuro, mas eu acho que é um bate-papo, né? Então, hoje, a gente também, pelo aprendizado que a gente teve nesses 35 anos, a gente também chega uma hora que a gente precisa acalmar o varejo, né? A gente também tem que dizer, pessoal, calma, né? Vamos cuidar da margem, vamos cuidar do consumidor que está ali dentro. Então, são vários momentos na vida do varejo, né? Voltando a 1991, então, lá por junho e julho, tu já tem um volume razoável de 30, 50, 100... Tu lembra o tamanho da embalagem na época? Sim, era de 1 litro e eu fazia 10 caixinhas por dia, pronta entrega. 10 caixinhas por dia, vejam que maravilha. Eu fazia 10 caixinhas, produzia as 10 caixinhas. Quer dizer, 120 é 12 por caixa?
12 litros. 120 litros por dia. 120 litros por dia. Aí ele viu lá que tinha um monte de caixinha, bateu lá no seu Meneghini. E aí o seu Meneghini comprava da Procter & Gamble, comprava da Unilever, comprava da Reckitt Coleman, da Atlantis, da não sei quem. Imaginem a situação. Por que eu vou comprar esse espumante do Gilmar aí? Qual era? Espumante não. Amaciante, sei, é isso aí. Qual era o argumento que tu usou lá? Como é que foi? Não, na época eu dizia, olha, eu comecei uma fábrica de amaciante, ele é parecido com os produtos que as empresas, eu nem sabia o que era Unilever, é parecido com esses produtos que existem no supermercado e tem uma diferença com o preço. Como eu sou local, regional, eu não tenho um custo de logística muito grande, então tinha uma diferença. Então, eles olhavam o preço, experimentavam o produto e gostavam. Assim foi a IMEC, lá o Ciro Ferrari. A IMEC, na época, eu acho que eles já tinham umas 7, 8 lojas, já era um grupo forte na época, né? O Rubens era o comprador, né? O Tarcísio Heinig era o gerente. Daí eu disse, não, Gilmar, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar, vamos botar uma caixinha aqui, vamos botar numa loja e se vender, nós botamos mais. Daí eu levei uma caixinha, botei na loja lá, isso 2 dias depois ele já me ligou, Gilmar, manda X caixas, e assim a gente foi construindo. O conceito de amaciante já estava bem consolidado? As pessoas já tinham noção de que era importante usar e tal? Fazia diferença? Eu acho que sim, porque já tinha, né, na época tinha o Suavitel, hoje não existe mais, que era da Colgate Palmolive, eu sei que era não falei da Colgate. Não, mas eu acho que hoje, na época, eu acho que a segunda fábrica no Rio Grande do Sul. Hoje tem mais de 70 fábricas só no Rio Grande do Sul. São mais de 1.500 indústrias no Brasil, né? E todas têm seu mercado, seu consumo, né? E aí como é que surge o nome Girando Sol? O nome era para ser girassol, a flor girassol, porque a flor girassol ela sempre acompanha o sol, né? E isso eu já tinha claro na minha cabeça que o sol ele é energia, né? E que para tudo sobreviver na Terra precisa de energia, né? E aí isso foi um emocional meu, pensei, sol, né? Vamos botar energia nesse negócio aí. E aí não tinha uma marca de azeite, tem ainda, eu acho, Girassol, né? E aí eu pensei, não pode ter 2 marcas com o mesmo nome. Daí eu botei Girando Sol, né? Então, como o Sol gira, a Terra gira, aquela coisa toda, então Girando o Sol. Que, como a flor gira, eu pensei, então vamos Girando o Sol, né? Deu certo, consegui registrar e acho que é uma marca forte hoje. Hoje é fortíssima. Então nós tínhamos 120 litros por dia. E tu chegava, fabricava, batia escanteio e cabeceava na área. Isso. Aí nesse mesmo período, Fernando, aí, vamos dizer, em outubro, ali, setembro, agosto, na verdade, aí a minha esposa começou realmente a ficar muito doente. E aí eu senti que a minha venda estava indo bem, né? Aí eu convidei o César, aí eu trouxe meu irmão mais novo, o Fábio. Eu disse, Fábio, tu não quer produzir para mim? Aí eu chamei o César, meu irmão mais velho, eu disse, o meu irmão do meio, disse, César, tu não quer fazer a venda para mim? Esse negócio aí vai dar certo. César, né? Conhecido no mercado. Isso. Daí eu disse, eu vou te pagar uma comissãozinha aqui para tu fazer a entrega, coisa e tal, e quanto mais tu vender, mais tu vai ganhar, a empresa também. E aí com isso eu consigo cuidar da esposa, daí eu já pego, vou visitar, ela estava aqui no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, eu já aproveito, pego a matéria-prima, no outro dia eu fico com ela de noite, outro dia eu venho, produzo e faço esse ciclo e tu vai fazendo o ciclo de vendas, né? Então, o crescimento, ele veio por aí. Aí nós começamos já a atender alguns clientes, mas a gente sempre começou na região. Eu sempre dizia, César, nós temos que ser bom na nossa região. Depois a gente vai expandindo. Quando a gente notar que praticamente todo o varejo da nossa região está com o nosso produto, a gente vai expandindo. E nessa vindas e indas, né, eu sempre olhava uma rede de supermercados, né, e eu dizia, um dia eu quero estar nessa rede, né? E aí começou a abrir a cabeça, até que aí um dia eu disse, César, será que não está na hora de nós ir para Porto Alegre, para a região, que é perto também, né? E aí ele começou a visitar as grandes redes. Não, é ruim se a gente cita o nome de um, não o outro, né? Sim. Mas aí visitou daí
visitamos uma rede importante. Eu disse, olha, Gilmar, é o seguinte, para nós cadastrar aqui na rede, tu tem que estar registrado na Anvisa, tu tem que ter uma série de... Tu tem que ter um responsável técnico. Aí nós estamos falando aí de 8 meses de empresa, né? Eu disse, putz, precisa tudo isso? Então, eu tinha todo um aprendizado dentro da indústria, mas a parte legal era... Sim, porque informal, né? Não, porque dentro das empresas que eu trabalhava, tinha outras pessoas fazendo isso, né? Daí eu disse, tá, mas e aí, o senhor pode me ajudar? Não, a Anvisa, aqui perto da rodoviária de Porto Alegre, tinha um prédio ali, tu vai lá, fala com a mulher tal e ela vai te ajudar, ela vai te dizer o que fazer. Ai, na hora eu fui lá, né? E graças a Deus registrei, né? Daí quando saí no Diário Oficial, daí tu vem aqui, Gilmar, daí a gente vai conversar, nós temos um conselho, para cadastrar, aquela coisa toda, né? E aí não deu outra, foi mais uns 8 meses aí eu estava, e aí a empresa começou já. Isso tudo um período assim de 1 ano mais ou menos. Daí eu já tive que sair do centro, lá do galpãozinho de 24 metros, que eu estava lá na casa da Sara. Começou a empresa, sempre bom registrar, um galpão, uma garagem de 24 metros quadrados no fundo de casa, né? Isso. Olha aí, que maluquice, né? É. E aí... 1 ano depois já estava... Já aluguei um prédiozinho no centro. Aí a esposa já tinha falecido, a minha sogra disse, Gilmar, começa... Eu sempre tive uma boa convivência tanto com a família da sogra como a minha família, né? Os meus 4 irmãos sempre trabalhamos juntos na mesma empresa, né? E aí ela disse, Gilmar, tu vai ter que começar a tua vida, aluga, a coisa está indo bem. Eu estava usando o galpão dela para fazer o depósito, que ela tinha uma estrevaria, né? Porque era no interior mesmo, né? E ela disse, Gilmar, o negócio deu certo, tu pode ficar morando aqui comigo, mas começa a tua vida, vai começando aos poucos. Aí fui, aluguei no centro da cidade, um pavilhão, e eu sempre dizia, né, a gente caiu na graça do consumidor, daí um dia, eu chamei o Marcão, né, aí eu disse, a gente chama de Marcão, mas o Marco Jäger, que é o nosso gerente geral, hoje está desde o início. Tem mais isso, né, as pessoas ficam na empresa. Né? Sim, não, ele está desde o início, construímos as nossas vidas junto dentro do negócio, né, daí eu disse, Marcão, olha, eu não posso te pagar muito, mas se tu quer apostar e acreditar, tu vem comigo ali, ele era engenheiro formado, tu traz o teu conhecimento para a gente melhorar a produtividade, aquela coisa. Aí eu consigo me concentrar no comercial, aí essa indústria de calçados que nós fomos em 94, ela fechou. E aí eu tive um outro, ele era cunhado do meu irmão, ele trabalhava numa esteira de montagem, né? E eu disse, César, será que nós não podíamos trazer o Nilson aqui para ele cuidar da nossa linha de produção? Ele era muito ainda, ele também trabalha com nós ainda. Aí eu trouxe a Marlene para ajudar ali, ela começou passando cola nos rótulos, hoje ela cuida toda a parte comercial interna. Então as pessoas cresceram junto com a empresa, né? Então a gente foi dando curso para aquilo que a gente não sabia, inclusive eu, e aí a gente foi aprendendo junto. E aí em 92 ali nós alugamos o prédio e aí nós começamos a expandir para o amaciante amarelo, o rosa, né, o verde. Era azul antes. Daí a gente foi expandindo, mas nós se borrava de medo na época, porque será que se nós lançar o amarelo ele não vai tirar a venda do azul, né? Essas coisas, porque a gente não tinha habilidade nenhuma, né? De conhecimento, assim, e não, lançamos tipo... E o rótulo era igual. Era o Dard lá na época? Isso, né? O Dard. Até hoje também está com nós. Desde o início? Desde o início. Bom, Dard, até um desenhista aí, desenha um outro. O Dard é um dos como é que se diz? Caricatura? Caricaturista, Cartunista. Cartunista. Ele fazia para os jornais. Bom, a agência dele deve ter perto dos 50 anos. Sim. Ele, na época dos jornais, ele que fazia os desenhos. Então, ele desenhou lá o logo. Bom, foi um cara... rótulo, então. Rótulo. Não só rótulo, como os folders para divulgação, e quase tudo era manual na época. Aí vocês vejam uma questão também interessante. Lá, por volta de 1994, 95, não se sabe precisar bem, o Gilmar procura a Agas, através na época, o presidente João Carlos Oliveira, que me contou essa história. O Gilmar, eu estava lá na Agas, ele me procurou e me perguntou como é que eu poderia
como é que ele poderia fazer para se aproximar da Agas e divulgar o seu produto. Eu, inclusive, dizendo ao João Carlos, recomendei que ele começasse pelas convenções estaduais, supermercados, as regionais na época. Né? Tu teve esse insight, assim, vou procurar Agas, vou querer entrar no setor. Depois a gente vai contar hoje como é que é a relação da Giransol com a Agas, mas por enquanto eu quero ver o início. Isso, aí foi como o Tarcísio, a IMEC fazia parte da Agas. Sim, Isso, fazia parte da direção da Agas, daí um dia o Tarcísio ele me chamou lá, mas daí já tinha conversado com o João Carlos, né? Ele disse assim, Gilmar, dá uma alinhada, só que a Agas talvez ela é muito grande para ti, mas daí porque era pequenininho, o recurso financeiro, sim, mas a Agas também tem setores regionais, que nem vocês já são fortes aqui no Vale do Taquari, daí em Lajeado, no Clube 7 de Setembro, saiu uma regional. E seria muito legal. E, Gilmar, se tu não tem dinheiro, tu manda em produto para mim e eu reparo. Literalmente assim. Olha que maravilha, Tarcísio Enec. Daí eu disse, não, eu acho que isso vai dar certo, né? Porque eu não fazia nem noção do que a Agas cobrava para montar um stand e tudo, né? Mas foi bem tranquilo, montamos o nosso stand e aí nós chegamos lá e desde aquilo ali virou uma cachaça, como a gente diz, né? Porque nunca mais paramos. Que maravilha. 35 anos, eu acho que isso foi em 93. 93, 94. É pena que naquela época a gente não tinha as câmeras digital, que era selfie para tudo que é lado, né? Sim. Mas eu tenho umas fotos. Isso é fácil de ver, eu estou inclusive escrevendo, tem no livro, né? Quer dizer, saber quando é que foi a Convenção Regional de Lajeado, 93, 94. Ah, verdade. Até na cronologia ali do setor ali no livro deve ter. E aí, olhem só, a Giransol se aproxima da Agas, entra na Agas e talvez seja uma das empresas, certamente uma das empresas que mais participou de todos os eventos da Agas em todos os tempos, né? E mais, para terem uma ideia, o carrinho Agas, que começou como carrinho de ouro em 1984, ele tem 41 edições. Tá? Fechou em 2024 com 41 edições. A Giransol começou no setor 10 anos depois, vamos dizer assim, em relação à Agas. Tá? E nesses 30 anos de carrinho Agas, a Giransol é hoje a empresa que mais gaúcha, a empresa gaúcha que mais prêmios recebeu da Agas ao longo do tempo. Ele tem 32 carrinhos Agas, contando com o do ano passado. Talvez a Vompar, Coca-Cola tenha um número parecido, poucas outras empresas. Eu sei porque eu acompanhei a trajetória do carrinho esses anos todos, e é uma empresa que veio de Arroio do Meio, uma empresa com pouco tempo de atuação, mas com essa visão de associativismo, essa visão da importância dos eventos do setor para o desenvolvimento dos seus produtos, que ele apostou como poucos nessa forma de atuação. Aliás, voltando aqui a registrar o agradecimento da Agas pelo apoio ao podcast e lembrar que dia 19 a 21 de agosto nós temos na Fiergs a mais uma edição, a maior edição da história sendo prometida da Expo Agas, que vai acontecer então dia 19 a 21 de agosto com o mote "Tá na vida, tá no super, tá na Expo Agas". Então, Gilmar, começa então essa trajetória de crescimento, digamos assim. Isso. Um pouco tempo depois. Um pouco tempo depois, vamos dizer que essa feira regional tivesse sido fevereiro, março, abril, a gente não tem. No mesmo ano, eu já aluguei um espaço, eu não sei, 3x3, eu acho que era 9 metros, aqueles standzinhos pequenos na Agas. Né? Na Expo Agas. Na Expo Agas, já, tanto que eu gostei. Aí, e era onde? Foi na FENAC? Foi lá na FENAC. Tem a recordação, porque depois da FENAC eu acho que veio para cá, né? Ela foi alguns anos, não teve outro lugar a não ser FENAC e agora... Começou lá na Sojipa, depois na FENAC e depois veio para a FIAC. Foi na FENAC que a gente começou. E aí botamos aqui, daí nós estava lá no primeiro dia, eu e o César ali, aquela coisa toda. Eu disse, César, mas isso aqui não é para nós aqui ficar só mostrando o produto.
cara, nós temos que fazer uma promoção, nós temos que ter um motivo para nós chamar o cliente aqui para dentro. Porque nós só aqui, parado, olhando, isso não tem graça. Nós vamos passar 3 dias aqui, gastamos dinheiro e nada de pedido, né? Uhum. Daí eu e o César sentamos, tá, Gismar, se nós fizesse assim, vamos fazer uma promoção, quem comprar X caixa ganha uma bonificação, quem cadastrar ganha mais uma bonificação e coisa e tal. E aí nós temos um motivo para pegar o cara no braço e trazer ele para o stand, né? E fizemos isso. Bom, nós saímos naquela feira ali, nos restantes dos 2 dias ali que faltava, com pedido para quase 1 mês dentro da fábrica, né? Porque aí nós começamos, de onde é que tu é? Aí nós fizemos uma planilha lá, na época não tinha computador, celular nem se fala. Sim. Era só telefone fixo. Depois que a gente botou mais representantes ali, eu recebia pedidos por fax ou por correio, né? O cara que atendia Pelotas lá, ele mandava pelo correio os pedidos. Aí você vai pensar, 91, 92, meu Deus, né? Parece ontem. Mas a mudança que aconteceu de 90 até agora, 2025, só quem viveu, principalmente em termos de tecnologia, né? Só quem participou de tudo isso e tem que ter uma cabeça muito boa, né? Para poder viver todos esses passos, né? Na época lá, tu ia no comprador, era uma ficha lá, o cara... Né? O controle de estoque, 60 mil itens, às vezes dentro de uma loja, controle de estoque tudo manual, né? E aí eu acho que foi onde a empresa começou a se... Essa questão do controle de estoque, eu contei isso no outro episódio. Eu fui visitar o Centro Tecnológico da GS1 lá de São Paulo, presidido pelo João Carlos Oliveira. Uhum. E hoje o controle de estoque é feito com uma maquininha tipo cartão de crédito, assim, né? Ele e te dá uma parede assim com 5 mil produtos, ele te dá não só os 5 mil produtos, mas quando eles foram fabricados, qual o prazo de vencimento, qual não sei o que. Antigamente tinha que parar uma loja de supermercados um dia inteiro, uma fábrica, para contar um por um. Que eu nunca entendi bem para que funcionava, porque chegava no final, faltou 10, qual é a diferença de faltar 10 ou ter 10 a mais, né? É isso aí. Era manual, né? Manual. Então nós tínhamos que às vezes fazer o primeiro levantamento na loja, falar com o gerente tinha que validar. Aí ia para a secretária do comprador, a secretária tinha o controlezinho, ela validava, aí nós chegava no comprador e dizia, cara, tá tudo validado, é só fazer o pedido, né? Então eram processos assim que alguns clientes tinham, outros eram mais simples na confiança, e eu acho que ali que a empresa sempre foi se destacando, a gente sempre foi muito correto, nunca quis embuchar o cliente, como a gente diz, né, para vender mais, a gente só vendia aquilo que realmente a loja comprava, e isso foi um diferencial. Mas voltando para a Agas ali, Fernando, a Agas ela foi um divisor de água no nosso negócio, né? Isso eu tenho um agradecimento muito grande para o João Carlos, o Paulo Afonso Feijó, e agora o Antônio Longo, aí, que está desde quase 25 anos aí, se não 25 anos, 23. Né? 23 anos aí à frente da Agas. Porque são pessoas que a gente vai se aproximando e como eles eram supermercadistas importantes, e além de serem supermercadistas importantes, eles lidavam com as indústrias importantes também. Sim. Então ali eu consegui me aproximar deles, a gente foi trocando figurinha, eles foram me aconselhando, a gente foi construindo ideias junto, né? E a nossa participação, eu não me lembro de nós ter falhado 1 ano na Agas desde o primeiro encontro lá em Lajeado, vamos então botar 1993, que foi a primeira participação. Por que eu falo isso? E falo com orgulho, até hoje, porque a Agas, durante o ano, assim, a gente vai, não é só a Agas, nós atendemos Santa Catarina, mas a Agas foi o que nos inspirou, é o que nos trouxe essa inteligência, né? Porque a feira, ela é uma oportunidade, porque durante o ano a gente vai visitar a casa do cliente, né? E a Agas, ela é quando o cliente vem visitar a tua casa. Lá o espaço ele é teu, tu vai trazer o teu cliente lá para dentro e vai mostrar para ele tudo aquilo que a empresa
tem para oferecer. Vocês não têm noção do que é o stand da Giransol. Recomendo a visita, se vocês conseguirem sentar. Quantos metros quadrados tem hoje no stand? Tem 100, mas eu já queria aumentar, mas estou tendo dificuldade, né? Tem 100 metros quadrados, ali tem as mesas, está sempre lotado, e o Gilmar, todas as edições, está lá. Quer dizer, o diretor-presidente da poderosa empresa está lá, vendedor, como se fosse no primeiro dia. Atende todo mundo, recebe todo mundo, fala com todo mundo, até às vezes não dá para falar com ele, eu fico, pô, Gilmar, não, passa aí depois. É uma maluquice, né? Por isso que eu falei antes, é uma cachaça. Porque a gente também tem dificuldade de visitar todos os clientes da gente. E ali é um momento que o cliente então vem visitar, e é onde tu pode dar um abraço, onde tu pode dizer um obrigado, pode corrigir coisas que às vezes também não são tão legais. Então tudo numa feira que nem essa, isso acontece de tudo. Né, de tudo que você possa imaginar em termos de negócio. Tem horas que você está brigando com o cliente, tem horas que ele está te elogiando, tem horas que você está fazendo grandes negócios. Por quê? Porque é esse o momento. E ali a gente está junto exatamente para reparar as aparas, para consertar as coisas que não estão legais. Por quê? Porque a gente construiu a empresa em cima de um trabalho, né? E geralmente nos saltos que a empresa dá, às vezes dá umas lacunas, né? Porque que nem nós agora, nos últimos 4 anos, estamos crescendo 20 e poucos % ao ano em volume. Ou seja, em 4 anos eu dobrei a fábrica. Que maravilha. Então nós estávamos vamos dizer, 2017, 2016, 2017 ali, nós estávamos com 250 funcionários, hoje nós estamos com quase 700. E isso enfrentou a pandemia ainda, né? Pandemia, tudo. Enchente teve lá? Enchente, poxa, enchente. Nós ficamos 1 ano sem ponte. É mesmo? Sem acesso. Estava lá a ponte do Exército, daí tinha a ponte de ferro ali, que o carro pequeno passava. Aí nós tinha vários atalhos ali que a gente fazia. E tudo isso a gente atravessou, né? Foi aprendizados, foram coisas não pela enchente, pela tragédia, porque a nossa cidade perdeu mais de 5 mil foram atingidas. Mais de 1.000 casas foram literalmente destruídas, né? E aí a Agas foi muito bem, Antônio Longo, um dia eu conversando com ele, Longo, poxa, será que nós não temos como ajudar a construir umas casas? O varejo é grande nesse país afora, comida agora, nós estamos legal, agora que a gente precisa de dinheiro para reconstruir. Daí eu disse, Gilmar, a Agas vai dar 10 casas, a Giransol dá 10 casas, fechado. Eu dou 10 casas se a Agas doar 10 casas. 10 casas não é pouca coisa, né? Foi quase R$1 milhão que a gente investiu, fora o que ainda tem por fazer para deixar, e a prefeitura foi muito parceira, né? tá deixando aquele ambiente muito agradável. Então acho que é isso, a comunidade, a empresa, os negócios, a Agas, a feira, quando tu se abre, e a Agas ela proporciona. E se eu não tivesse na Agas, eu talvez já não teria um contato tão aberto, tão direto, e junto a gente constrói, como tantas outras vezes, Gilmar, pô, tá vindo aí um pessoal, pode me dar uma mão aqui, como é desse Longo? Como é que eu não vou te ajudar? Né? Porque não é uma ajuda de ajuda, é uma troca. Sim. É uma troca. Sim, foi muito importante essa tua percepção e as pessoas, essa tua percepção desde o início de apoiar a Agas e, ao mesmo tempo, sorver de todo esse relacionamento, toda essa energia que volta, né, em termos de conhecer novos clientes, abrir novos mercados. Quando é que deixa de ser uma empresa de amaciante? Hoje, para quem não conhece, eu tive a oportunidade de dar uma pesquisada, a Giransol atua em 15 linhas diferentes de produtos de limpeza, talvez até extrapole um pouquinho de limpeza, com 160 produtos diferentes, segundo consta no seu site. Em que momento isso deixa de ser uma empresa de amaciantes? Isso não, a Giransol deixa de ser uma empresa de amaciantes e passa a chegar numa indústria hoje com 160 produtos diferentes. E essa questão da nova fábrica, quando é que surge também? Isso. Em 96, um dia eu entrei dentro da fábrica e chamei o Marcão, que é o gerente geral, e disse, Marco, nós dobrando todo ano o volume, mais do que dobrando, teve anos aí que a gente triplicou a venda de um ano para o outro, claro que em cima de uma base pequena, né?
Eu entrei dentro da fábrica e vi aquela fábrica bagunçada. Era tudo uma misturança, tudo desorganizado, e eu disse, Marco, o nosso negócio deu certo. Só que se nós continuar desse jeito aqui, nós vamos cair lá na frente. Nós precisamos nos organizar. Nós temos que pedir ajuda, porque tu, por mais que eu fui gerente de indústria, ser gerente de uma indústria química é totalmente diferente, por mais que sejam linhas, mas tem fórmulas. E aí, naquela época, o Sebrae foi muito importante na nossa história. Tinha um programa de olho na qualidade, eram 14 módulos, onde eles ensinavam, eram 9 meses de trabalho, não eram 9 meses de curso. Você recebia o primeiro módulo, você tinha uma semana para implantar aquele módulo, organizar a fábrica, aí tinha gestão de custos, organização, recursos humanos, marketing, custos, uma série de coisas, 5S, organização, limpeza, aquela coisa toda, né? E esses 9 meses que eu consegui, nós conseguimos lá fazer essa organização e botar uma cara de indústria, isso acordou todos nós. Daquele momento em diante, em 96, nós percebemos que nós iríamos deixar de ser uma fabriqueta. Né? E muito rápido, né? De 91 a 96, toda essa tragédia familiar também no meio, e trazendo os irmãos, não eram especialistas, todo mundo somando. Mas eu sempre tive a felicidade de que as pessoas certas, nos momentos de dificuldade, eu sempre brinco falando sério. Filhas, hoje as minhas filhas, eu já tenho a filha mais velha trabalhando comigo, e não só para as filhas, como por todos os colegas de trabalho lá dentro da empresa. Gente, a gente não precisa saber fazer tudo, mas a gente tem que ter, no mínimo, o telefone de quem sabe fazer. E aí trazer essa pessoa. E também, ao mesmo tempo, eu digo, cuidado com falsos profetas. Aqueles caras que vendem curso com magia, eu vou vir ali uma semana, teus funcionários, meu Deus, né? E aí terminou a palestra, na segunda-feira, que dirá? Então, né, ter o telefone de quem sabe e cuidado com falsos profetas, né? Para que tenham um cuidado, porque hoje tem muita magia. Sim. Também, né? Então a gente tem que ter um discernimento. Então ali muita invenção, muita consultoria, muita querendo ganhar dinheiro fácil. E isso eu disse para os filhos. Então 96 foi ali essa transição, aí 97, 98, aí o cliente começou a perceber, aí o DARD também se acordou no sentido, não que ele, poxa, nós precisamos agora melhorar rótulo, não precisamos lançar mais produto, marcamos isso. Aí lançamos desinfetante, detergente, lava-louça, cera. Aí nós saímos... Tudo ao mesmo tempo? Tudo em questão de 2 anos, nós lançamos umas 5, 6 famílias. Né? E aí isso tudo foi trazendo corpo e organização. Daí nós olha, isso é uma coisa interessante, né? Isso lembra, por exemplo, estratégia como a empresa Tramontina, por exemplo, do nosso amigo Clóvis. Tudo com a marca Girando Sol, né? Sim, tudo com a marca Girando Sol. Porque tem empresas que lançam um produto com uma marca fantasia, outros com outros. Não, ele focou no guarda-chuva Girando Sol e tudo Girando Sol. Amaciante Girando Sol, detergente Girando Sol. Né? Tudo Girando Sol. Né? Tudo, como é um segmento de limpeza, né? Agora até tem algumas marcas que são marcas próprias, né? Tipo Splenda, né? Isso. Mas assim foi um divisor. Aí 2001 deu tudo tão certo que essa fábrica que a gente alugou no centro já estava pequena. Aí alugamos um prédio em Lajeado, 2001. Lá nós começamos a produzir água sanitária, alvejante, não sei se era limpador perfumado, alguma coisa assim. Produzimos 3 produtos lá. E lá, daí o Marcão, ele disse, Marco, tu quer produzir frasco? Eu disse, Marco, não, eu quero focar aqui, capital de giro, aquela coisa. Posso comprar uma máquina e produzir? Ele disse, pode. Aí ele montou uma fábrica lá e começou a produzir frasco. Né? Só que o negócio ficou bom. Daí eu disse, aí o Marco disse assim, Gilmar, eu não tenho capital de giro para botar mais máquina, mas esse negócio de frasco aí vai ser... Aí nós começamos a ter problema com o nosso fornecedor, que entregava também os frascos. Esse negócio é bom, Gilmar?
vamos investir em máquina. E daí eu parei um pouquinho com família de produtos e começamos a comprar sopradoras, estruturamos uma fábrica de sopro para produzir as nossas embalagens, né? Então, 2001, 2002, 2003, nós focamos na indústria. 2005, alugamos um outro prédio na cidade de Arroio do Meio, que a de Lajeado já estava também tomada. Aí começamos a produzir 100% das nossas embalagens e lançamos o lava-roupa em pó, né? E aí 2005, 2006, 2007 foi uma explosão de venda. Estamos falando de 20 anos atrás, não é agora. Quer dizer, em termos de 10 anos de empresa, ele já estava voando. Quem te ouve falar, Gilmar, parece que foi fácil, né? Uma coisa moleza. Aí a gente fez isso, aqui a gente fez aquilo. Porque tinha que comprar máquina, tinha que implantar a planta industrial, o fluxo, a chegada de insumos, tinha que pagar as contas em dia, porque senão isso é tudo multinacional que entrega químico, não pagou, é tudo em dólar, tudo tem que chegar, tem que pagar no dia, se não pagou, não fornece. Como que eu não tenho insumo para fazer? Parece fácil. E não tinha a concorrência dos grandões, não começaram a olhar para ti, claro. Que esse cara maluco que está vendendo em Arroio do Meio tanto amaciante. Era fácil assim, não? Não, o próprio cliente, né? O cliente, ele é duro, mas ele joga na bola, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que ser duro, a gente tem que fazer as coisas, mas jogando na bola, não na canela, né? Então a gente sempre teve essa política de... Sim, porque o que a gente ouve falar é que as margens cada vez apertam mais as margens, não sei o quê, aquela coisa toda. Essa é a grande mudança daquela época para hoje. Naquela época, nós tínhamos que brigar para o varejo baixar o preço. Hoje, nós temos que brigar para subir o preço. Por quê? Para equalizar, porque a gente também tem o compromisso hoje de ajudar a cuidar a margem do cliente, né? Porque a gente tem uma qualidade, tem um produto, tem uma prestação de serviço, né? E aí tu tem que ter aquele equilíbrio entre porque o boleto, ele está ali no final do mês, você precisa pagar, e se você não tiver margem para isso, a coisa desanda, né? Então, voltando um pouquinho ali para 96, 2001, daí 2005 ali, 2008, 2010, gente, agora nós temos que tomar. Ali foi a decisão mais importante da história da Giransol, que foi assim, ou nós alugamos mais um prédio, nosso maquinário era muito manual, a nossa produção era muito manual, era gente vazando com torneirinha, era o meu jeito lá quando eu comecei a empresa, né? Ou nós profissionalizamos o nosso negócio. E para profissionalizar, nós vamos ter que tomar uma decisão que pode nos quebrar ou pode alavancar a empresa por né? Daí começamos, tanto ali em 96, eu trouxe daí consultor para dentro, na área de custos, Luiz Petri, trabalhou uns 7 anos dentro da empresa, só fazendo planilhas de custo, fluxo de caixa, né? Em 2008, então, nós começamos a fazer o planejamento do parque fabril que nós temos hoje, né? Então, naquele período, assim, a gente olhou como é que estava o nosso crescimento dos últimos 5 anos, família por família, quais as possibilidades de a gente lançar mais produtos, aquela coisa toda. E aí fizemos, bom, se nós continuar crescendo os próximos 15 anos, conforme nós crescemos os 5, nós vamos precisar uma fábrica desse tamanho, né? Só que quando nós olhamos essa fábrica desse tamanho, não cabia no bolso, né? Porque tu trabalhar em uma base de 5 e projetar 15, e aí financiar tudo, máquina tudo nova, né? Mas entre um custo e outro, aí trouxemos mais um consultor, que é o Valor Morcap, que está até hoje com nós, aí implantamos o fluxo de caixa dentro da empresa, não que a gente não tinha, mas era com um olhar mais rigoroso, né, entre aonde está o dinheiro dentro do nosso negócio. Está em estoque, cliente, enfim, aonde está, né? E isso fez com que, então, a gente tivesse um olhar mais entre alguns movimentos lá, então decidimos construir. E, graças a Deus, deu certo, concluímos todas as prestações, tudo já liquidado, hoje a empresa está...
Quando é que a fábrica foi inaugurada? Em 2016, 1º de abril de 2016, quando nós completamos 25 anos. Arroio do Meio. Arroio do Meio. É. E dali para cá, de novo, né? Continua. Qual é o tamanho da fábrica? 22 mil metros quadrados. E aí o orgulho que deve dar tu olhar ali, se for de 24, de 24 metros quadrados para quase 24 mil, quer dizer, só multiplicou por 1.000, né? E aí nós fizemos os 15 anos, só que agora, esse ano, atrasou um pouquinho por causa das enchentes, nós queríamos ter, na verdade, concluído a obra já no ano passado, mas a enchente, infelizmente, ela foi muito... Para algumas coisas ela nos travou, e essa obra também. Então agora nós estamos concluindo ela até o final do ano, são mais 14 mil metros quadrados, que é mais para organizar o crescimento que a gente tem dentro das linhas que a gente está produzindo hoje, né? Vejam que cada episódio a gente vai aprendendo, né? Quando a gente traz pessoas como o Gilmar, com essa quantidade de histórias, com essa qualidade... eu estou tendo a ideia aqui de começar a fazer episódios em 2 capítulos, né? Porque a gente está em 2016 ainda, os últimos 9 anos mudou o mundo, e já está terminando. Nós temos mais 5 minutos de programa, 5 ou 6 de episódio. Então, quando o papo é bom, passa muito rápido, né? Puxa, verdade. Gilmar, 2 coisas rápidas se tu puder colocar. Primeiro, qual é o segredo disso tudo? Tu elencou vários... Tem um segredo, é paixão, é atenção. Qual é para estimular novos empreendedores que querem começar coisas? É acreditar, é fé? O que é? Fernando, sim. Primeiro é acreditar naquilo. Segundo, ter uma mente muito resiliente, não ser o dono da verdade. Eu sempre fui muito resiliente, mas tenho minhas convicções e não abro mão delas também, né? Ter pessoas que tu possa confiar, né? Isso chama atenção na empresa. Tem muita pessoa que começou lá atrás, né? E está lá ainda. Hoje, todo ano, estou homenageando pessoas de 10, 20, 30. Agora já estou começando a homenagear pessoas de 30 anos, né? Então são coisas que eu tenho como princípio, assim, né? Mas tudo isso tem que servir o cliente. Nem tudo pode servir e me agradar. Tudo que a gente faz, nós temos uma política dentro da empresa, em 2016, 2017, ali, que a gente realmente começou a mudar a política de lançamento de produtos, tudo, né? Primeiro, o consumidor tem que gostar do produto. E ele tem que achar justo aquilo que ele vai pagar por esse produto. Ele tem que, primeiro, Gilmar, o produto é bom. E o preço também está bom. Então, essa é uma política que a gente tem. Segundo, hoje nós... a gente vai aprendendo com os anos. Hoje a gente já tem um papel de cuidar da margem do cliente, ajudar ele, porque o varejo ele tem 60 mil negócios dentro do negócio dele. Cada SKU é um negócio. Então eu tenho que cuidar do meu, ajudar ele dentro do meu negócio. Eu tenho que ser proativo com o negócio dele. Então essa é hoje é um novo jeito que a gente está preparando toda a empresa com esse olhar, porque tudo é muito veloz. Então, eu tenho que estar junto com o cliente, mostrando essa velocidade aonde tem que ser corrigido algumas coisas, né? Eu acho que não tem milagre, é tudo muito trabalho e paixão. Paixão. Tem que gostar do que faz, e esse gostar do que faz não significa que não vai ter dias que tu não tem vontade de chutar o balde. Mas essa vontade de chutar o balde é, na verdade, nada mais do que a vontade de corrigir algo que está te incomodando. E essa leitura que eu faço, se durante um período ali tem alguma coisa que me incomoda dentro da empresa, que me faz vontade de chutar o balde, significa que algo precisa ser melhorado. E aí eu me desafio, eu disse, não é chutar o balde, é ir lá resolver o problema, na veia. Né? Hoje tem 15 linhas, amaciantes, detergentes... Água sanitária, desinfetante, alvejante, lava-roupa líquido, sabão em pó, detergente lava-louça, lava-roupa líquido, acho que já falei, cera, multiusos, e amaciante concentrado, amaciante diluído,
E aí Maravilha. vai. Tá, né? e uma preocupação que eu acho que a gente tem que citar aqui, ainda nos minutos que restam, a gente percebe uma preocupação muito grande da Girando Sol com a questão de sustentabilidade, uma empresa que tem sido muito premiada, a produção de energia limpa. De onde é que veio essa preocupação? Como é que foi isso? Isso é cuidar da nossa casa, que ela é única, que é o planeta Terra, né? E hoje as tecnologias que estão vindo aí, elas te ajudam. Claro que nem toda a indústria ela é limpa, né? Tem algumas indústrias que a gente diz limpa, tem algumas indústrias que são sujas, mas elas precisam porque elas nos ajudam a fazer outras limpezas, né? Então, a gente tem o papel. Hoje, todos os nossos produtos são biodegradáveis, né? Tem uma tecnologia, por exemplo, no lava-roupa em pó, se você vai pensar ali, você está lavando a roupa na máquina de lavar roupa, né? Tá a roupa, a sujeira e o lava-roupa em pó. Pô, se o lava-roupa em pó vai tirar aquela sujeira, essa sujeira não está dentro da água, não vai voltar, como é que tu faz isso? Então, hoje tem tecnologia, né? Por isso que hoje é bonito isso tudo, porque nós temos um produto dentro do lava-roupa que capta essa sujeira e não deixa voltar. E quando você larga essa água no meio ambiente, é biodegradável. Em questão de meses, está tudo 10. Às vezes até vira adubo, né? Então, são tecnologias, são pessoas que estudaram, que estudam com profundidade toda a fórmula, né? Hoje nós não fizemos testes em animais, tem várias coisas políticas que a gente internamente adotou, tanto do meio ambiente. Agora nós ganhamos o selo, pena, não trouxe aqui os dados, ganhamos o selo ouro, né? Foi um trabalho incrível que a equipe fez em cima do carbono, né? E ganhamos, fomos auditados já o 2º ano consecutivo. É uma conquista que no Rio Grande do Sul, eu não tenho absoluta certeza, mas acho que são 12 empresas no Rio Grande do Sul que ganharam esse selo. Só que a gente não faz isso só para aparecer. Claro que a gente precisa divulgar isso, mas a gente faz porque gosta, porque a gente sabe que é o certo, né? Mas nós cuidamos muito do meio ambiente, dos produtos, para que não adianta eu resolver uma coisa e criar um problema na outra. Então, é ter uma solução completa. Que maravilha. Eu preciso confessar uma coisa, nós estamos chegando ao fim do episódio. E eu também estou aprendendo como é que funciona, né? Então, uma das coisas que eu sempre, quando saio da empresa para vir para cá, para o estúdio, eu fico pensando, olha, se o assunto não render, a gente termina e lá pelas tantas perguntas. E as tendências? Aí tu joga tendências, dá para falar mais meia hora. Só que terminou o programa, não deu tempo nem de perguntar a tendência para o Gilmar, tão bom que foi essa conversa. Eu acho que ela é uma conversa inspiradora, de uma pessoa simples, que saiu da roça. A ideia da mamãe deu certo, né, Gilmar? Deu certo, graças a Deus e graças ao apoio de muita gente. Coisa boa. É muito bom ter vocês na audiência. Foi muito bom ter conversado com o Gilmar. Eu queria agradecer o apoio da Argas, que está alavancando esse projeto, que ainda, se Deus quiser, vai muito longe. E oferecer, então, ao Gilmar a oportunidade da despedida aí. Fernando, para mim foi um privilégio muito grande poder ter falado um pouquinho da alegria de estar convivendo com o varejo gaúcho, né? E estar acompanhando toda essa evolução, desde a entrada do varejo, agora o atacarejo, a informatização, a tecnologia, e ter a oportunidade de poder contar um pouquinho da história de tudo como começou no braçal, no manual, e tanto o varejo como nós, a gente está aprendendo, evoluindo junto, os sistemas, as organizações, os controles, os produtos, as qualidades, e a gente poder evoluir, a equipe entender isso, tanto a equipe do varejo como nós, a equipe da indústria, para ter essa sinergia, porque no final o nosso objetivo ele é único, né? É o consumidor, e que o consumidor volte para a loja, volte a comprar. Para dizer assim, para nós é a maior alegria do mundo. Imagina de manhã um consumidor, ele acorda alguns 4, 5, 6 horas da manhã, pega o seu ônibus, vão trabalhar, vão de noite no supermercado, escolhem aquele supermercado, no meio de 60 mil SKU, ele vai lá e pega a marca Girando Sol. Eu sou só compro Girando Sol, não é porque eu sou amigo dele. Não tem gratidão maior.
E isso o varejo nos proporciona e é uma alegria muito grande fazer parte desse grande varejo, principalmente do gaúcho que a gente está falando agora. Eu sei que a tua audiência repercute Brasil, o mundo, mas é muito gratificante fazer parte desse meio. Muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Obrigado pela audiência.